Áudio 11, página 82, engajar. O objetivo básico desse processo de gestão de fluxo de trabalho é facilitar a tomada de boas decisões sobre o que fazer a qualquer momento. Às 10h33 de segunda-feira, saber se deve telefonar para Sandy, terminar uma proposta ou limpar seus e-mails será sempre uma decisão intuitiva, mas com orientação adequada, você se sentirá mais seguro a respeito das suas escolhas. Pode passar da esperança para a confiança em suas ações, aumentando imediatamente sua energia e eficácia. Toda decisão de agir é intuitiva. O desafio é passar da esperança de que seja a escolha certa para a confiança de que é a escolha certa. 3 modelos para decidir quais ações tomar. Vamos considerar por um instante que você não esteja resistindo a nada por insegurança ou procrastinação. Haverá sempre uma longa lista de ações que não está praticando em determinado momento. Então, como você pode decidir o que fazer e o que não fazer e se sentir bem com relação a isso? A resposta é confiando na sua intuição. Se você tiver capturado, esclarecido, organizado e refletido sobre todos os seus compromissos, poderá reforçar seu julgamento intuitivo com algumas ideias inteligentes e práticas sobre o seu trabalho e seus valores. 3 modelos ajudarão você a decidir o que fazer. Eles não lhes darão respostas, ligar para Mário, enviar uma mensagem para o seu filho ou ter uma conversa informal com seu assistente, mas podem tornar mais fácil e mais inteligente a formulação de suas opções. E isso é algo que as panaceias sobre gestão de tempo e de prioridades não lhe oferecerão. 1. Modelo dos 4 critérios para escolher ações no momento. Às 15h22 de quarta-feira, como escolher o que fazer? Há 4 critérios que você pode aplicar nessa ordem: contexto, tempo disponível, energia disponível e prioridade. Os 3 primeiros descrevem as restrições sobre as quais você atua o tempo todo, e o 4º atribui valores hierárquicos a cada ação. Contexto. Você está sempre limitado pelo que é capaz de fazer em determinado momento. Há poucas ações que podem ser executadas em qualquer lugar, como esboçar ideias sobre um projeto com um lápis e um papel. A maioria exige um local específico, em casa ou no escritório, ou acessando alguma ferramenta de produtividade, como telefone e computador. Esses são os primeiros fatores que limitam sua escolha do que fazer no momento. Tempo disponível. Quando você tem que fazer outra coisa. Uma reunião começa daqui a 5 minutos, o impedirá de executar qualquer ação que exige mais tempo. Sempre há mais a fazer do que você é capaz. E você só pode fazer uma coisa de cada vez. O segredo é se sentir tão bem em relação ao que você não está fazendo, quanto ao que você está fazendo no momento. Energia disponível. Quanto de energia você tem? Algumas ações demandam uma reserva de energia mental renovada e criativa. Outras requerem mais capacidade física. Algumas exigem um pouco de ambas. Prioridade. Considerando o contexto, tempo e energia disponíveis, quais ações restantes lhe darão mais retorno? Você está no escritório com o telefone, o computador e tem 1 hora livre. Sua energia é 7,3 numa escala de 10. Você pode retornar a ligação para um cliente, trabalhar numa proposta, organizar seus e-mails ou ligar para o seu cônjuge e perguntar como que está seu dia. E nesse ponto que você deve recorrer à intuição e confiar na sua capacidade de julgamento. Para explorar ainda mais esse conceito, vamos examinar outros 2 modelos para decidir o que é importante a fazer. Modelo tríplice 2, Modelo tríplice para identificar o trabalho diário. Quando você está fazendo acontecer ou trabalhando no sentido universal da palavra, há 3 tipos de atividade nas quais você pode estar engajado. Fazer o trabalho pré-definido, fazer o trabalho à medida que aparece e definir seu trabalho. Fazer o trabalho pré-definido. Quando realiza um trabalho pré-definido, você segue a lista de próximas ações e seu calendário. Completando ações que já havia determinado que precisam ser feitas ou gerenciando o fluxo de trabalho, está fazendo
as ligações que tem que fazer, rascunhando ideias que gostaria de discutir, participando das reuniões ou preparando uma lista de coisas sobre as quais deve conversar com seu advogado. Fazer o trabalho à medida que aparece. De vez em quando surgem situações inesperadas e insuspeitas e imprevistas, nas quais você precisa ou escolhe se engajar. Por exemplo, sua sócia entra na sua sala e quer conversar sobre o lançamento de um produto, então você fala com ela em vez de fazer todas as outras coisas que poderia estar fazendo. O dia a dia traz surpresas, coisas com as quais não se planejou, e você vai ter que gastar tempo e energia com elas. Quando atende a esses chamados, você automaticamente decide que eles são mais importantes do que tudo que você tinha que fazer. Definir seu trabalho. Definir o trabalho envolve colocar em dia a caixa de entrada, as mensagens digitais e as anotações das reuniões, e desmembrar novos projetos em tarefas menores. Ao processar os inputs, você, sem dúvida, vai executar algumas ações que levam menos de 2 minutos, além de descartar e arquivar um monte de coisa. Boa parte dessa atividade consistirá em identificar ações que precisam ser executadas em algum momento, mas não imediatamente. Enquanto faz isso, você acrescentará itens a todas as suas listas. Uma vez que tenha definido todo o seu trabalho, poderá confiar que suas listas de tarefas estão completas e o contexto, tempo e energia disponível ainda o deixam com mais uma opção sobre o que fazer. O último fator a ser considerado é a natureza do seu trabalho, seus objetivos e padrões. 3. Modelo de 6 níveis para revisar seu próprio trabalho. As prioridades devem guiar suas escolhas, mas a maioria dos modelos usados para determiná-los não é confiável para grande parte das nossas atividades de trabalho. Para saber quais são as suas prioridades, você tem que saber qual é o seu trabalho, e há pelo menos 6 perspectivas diferentes sobre as quais defini-lo. Para usar uma analogia apropriada, essa situação tem muito a ver com o horizonte ou a percepção de distância. Olhando para fora, de dentro de um prédio, você vai notar um panorama diferente de acordo com cada andar. Horizonte 5, propósito e princípios. 4, visão. 3, objetivos. 2, áreas de foco e responsabilidade. 1, projetos em andamento. Ações. Térreo, ações atuais. Vamos começar de baixo para cima? Térreo, ações atuais. É a lista acumulada de todas as ações que você deve tomar. Telefonemas a dar, e-mails a responder, pequenas tarefas a cumprir, assuntos a tratar com seu chefe, seu cônjuge. Se você parasse o mundo nesse momento, sem receber mais nenhum input dos outros ou de si mesma, ainda assim é provável que tivesse mais de 100 ações com as quais lidar. Horizonte 1, que são projetos em andamento. Você tem de 30 a 100 projetos que geram a maioria das próximas ações. São resultados com prazos relativamente curtos que você quer alcançar, como, por exemplo, instalar um computador novo em casa, organizar a convenção de vendas, mudar-se para a nova sede e encontrar um bom dentista. Horizonte 2, áreas de foco e responsabilidade. Você cria ou aceita projetos e ações por causa da sua função, de seus interesses e de suas responsabilidades. Essas são as principais áreas da vida pessoal e profissional cujos resultados você quer alcançar e manter. Seu trabalho pode envolver compromissos implícitos com coisas como planejamento estratégico, apoio administrativo, desenvolvimento de equipes, pesquisa de mercado, atendimento ao cliente ou gestão de ativos. E sua vida pessoal tem pelo menos essas áreas em foco: saúde, família, finanças, casa, espiritualidade e diversão. Não são coisas a concluir, mas para usar com critério para avaliar suas experiências e seus compromissos, para manter o equilíbrio e sustentabilidade enquanto atua no trabalho e no mundo. Listar e revisar essas responsabilidades oferece uma estrutura mais ampla para avaliar seu inventário de projetos.
Conclua os projetos que começou, respeite os compromissos que assumiu, cumpra suas promessas. Assim, tanto o seu consciente quanto o seu subconsciente podem alcançar o sucesso que leva a um sentimento de satisfação, merecimento e unicidade. John Roger. Horizonte 3. Objetivos. O que você quer vivenciar nas diversas áreas da sua vida profissional e pessoal daqui a 1, 2 anos pode dar uma outra dimensão à definição do seu trabalho. Muitas vezes, alcançar objetivos do seu trabalho exige uma mudança de foco com novas responsabilidades emergentes. Nesse horizonte, também no campo pessoal, é provável que haja coisas que você queira realizar ou melhorar, que poderiam acrescentar importância a certos aspectos de sua vida e, ao mesmo tempo, diminuí-las em outros. Horizonte 4. Visão. Fazer projeções de 3 a 5 anos no futuro gera novas ideias acerca de categorias maiores, estratégias organizacionais, tendências ambientais, circunstâncias de transição de carreira e no estilo de vida. Fatores internos incluem aspirações e considerações de longo prazo referente à carreira, família, finanças e qualidade de vida. Questões externas como tecnologia, globalização, tendências de mercado e concorrência podem afetar seu trabalho e sua organização. As decisões tomadas nesse patamar podem facilmente mudar suas condições de trabalho em muitos níveis. Horizonte 5. Propósito e princípios. Essa é a visão do panorama geral. Por que a empresa existe? Porque você existe. O que realmente importa para você, independente de qualquer coisa. O propósito fundamental de algo fornece a definição central do que de fato constitui o trabalho. Todos os objetivos, visões, projetos e ações decorrem daí e para aí o levam. Essas analogias com o horizonte são um tanto arbitrárias e, na vida real, as conversas importantes que você terá sobre foco e suas prioridades talvez não se encaixem exatamente num nível ou outro. No entanto, podem servir como uma estrutura útil para lembrá-lo da natureza múltipla de seus compromissos e tarefas. Minuto a minuto e dia a dia, você não tem tempo para pensar. Você já precisa ter pensado. Obviamente, muitos fatores devem ser considerados antes de você se sentir confortável em ter tomado a melhor decisão sobre o que fazer e quando. Estabelecer prioridades no sentido de concentrar-se nos objetivos e valores de longo prazo, embora seja o foco central necessário, não oferece uma estrutura prática para a maior parte das decisões e das ações que você deve cumprir no dia a dia. Ao dominar os níveis de fluxo de trabalho, você perceberá que o trabalho fornece uma forma muito mais holística de fazer acontecer e de se sentir bem quanto a isso. Na parte 2 desse livro, você encontrará um treinamento específico sobre como aplicar os modelos para escolher suas ações, além das práticas consagradas de captura, esclarecimento, planejamento, organização e reflexão, que contribuirão para o seu sucesso.